Opa pessoal, tudo bem? Aqui é o Max, novamente, mais um webinar aí para vocês, né? E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal que é, em resumo, né? Se o acordado está sendo executado, ou seja, a sua equipe está trabalhando no que foi combinado, né? Vou trazer um pouco aqui para vocês como que eu utilizo aqui no Runit, né? E, enfim, tudo é adaptável, eu utilizo com a equipe de TI, porém, acredito que existem muitas coisas que vocês podem pegar desses exemplos e aplicar aí no dia a dia de vocês. Legal? Então, para seguir aqui a nossa pauta, primeiro a gente vai falar sobre o acompanhamento de tarefas, né? Bom, basicamente eu faço o acompanhamento de tarefas pelo gráfico de horas registradas no dashboard. Por exemplo, aqui eu tenho as semanas, né? Semana 27, semana 28, 29 e a semana atual, né? Aqui, né? Quando eu tô essa semana é a semana 30, né? Data aqui que eu estou gravando esse vídeo. E eu uso para comparar o que foi trabalhado nas semanas anteriores, né? Então eu tenho uma visão aqui do meu SLA, né? Se está sendo cumprido ou não, se foi acordado ou não, né? E eu posso, por exemplo, clicando aqui em um desses parâmetros, em uma dessa informação, eu posso verificar as tarefas que compõem esse tempo, né? Então, só para mostrar para vocês aqui, é um gráfico de tipos de tarefa, certo? Aqui eu selecionei os usuários para mim que são os usuários que compõem esse SLA. É distribuído por tipo de tarefa, certo? Então, clicando aqui eu sei que foi... colocando o mouse aqui eu sei que foi trabalhado 27 horas a semana. E clicando aqui a gente sabe as tarefas que compôs essas 27 horas, né? E eu faço o acompanhamento de tarefas por esse gráfico, né? Então, esse nome que eu coloco, que é Client Lane, né, por exemplo, eu sei que eu tenho um acordo aqui, né, na semana de X tempo, que é X tempos que tem que ser trabalhado para esse tipo de tarefa. E clicando aqui eu sei as duas tarefas que compõem essa informação, né? E aqui eu posso, enfim, clicar aí para a tarefa e conversar com a pessoa que está executando essa tarefa aqui e fazer um acompanhamento micro, né, com ela. Existem outras formas também, né, como os indicadores de tarefa, por exemplo, eu posso criar um indicador aqui para saber quantos bugs estão sendo trabalhados agora, por exemplo, que ele me dá uma informação aqui, né, um número absoluto, e clicando nele eu tenho a relação dessas tarefas aqui, uma tabela com essas tarefas, e aqui eu posso fazer as ações que eu achar necessária. Uma aba que eu também sempre gosto de verificar aqui e de usar ela seria a aba de equipes aqui, né? Então, vindo para ela, clicando nela aqui, eu consigo abrir a equipe que para mim aqui é mais importante, e aí eu consigo saber o que cada um está fazendo agora. Legal? Seguindo aqui nossa lista de coisas, né? Então, a mensuração do tempo por tarefa e por projeto. Que nem eu falei para vocês, eu gosto bastante desse gráfico de horas registradas aqui numa linha de tempo, né? Porque ele me dá essas duas informações, né? Quanto tempo a gente gastou para fazer determinado tipo de tarefa ou projeto, se for o caso de vocês, né? Que, por exemplo, pode ser projetos, certo? E então ele me traz aqui quanto tempo que foi executado, né? Inclusive a nível de tarefa aqui. E vamos supor que esse gráfico aqui fosse um projeto, nessas 52 horas aqui que eu estou enxergando nesse drill down, foi 52 horas dentro de um projeto, certo? E clicando aqui eu consigo enxergar as tarefas, né, que foram trabalhadas nessas 52 horas nessa semana, certo?
Então, por exemplo, essa tarefa aqui de ajuste foi trabalhado 9 horas nela, certo? Nessa semana. Pode ser que semana passada foi trabalhada menos. Vamos supor que, por exemplo, se essa tarefa tivesse aberto na semana passada, então vamos supor que o pessoal trabalhou 10 horas na semana passada e nessa semana trabalhou só 9. Então, o legal desse gráfico é que ele divide esses horários pra gente. Legal? Então, por aqui eu consigo fazer o acompanhamento, né, do projeto, do tempo gasto no projeto e da tarefa, né, que a tarefa acompanha o projeto. Enfim, eu consigo ter essas duas visões. Legal? Passando aqui para o nosso próximo ponto, né, que é o controle em tempo real, existem diversas formas aqui no Runhunt para a gente poder fazer isso, né? Voltando ali, uma delas seria a que eu já expliquei para vocês, que é a aba de equipes, certo? Então aqui eu consigo saber tanto em nível de tarefa quanto em nível de projeto, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, essa pessoa que está trabalhando nessa tarefa, nesse projeto, certo? Então eu já sei mais ou menos, por exemplo, eu trabalho com os acordos semanais, né? Toda semana eu tenho um acordo para cumprir um projeto, enfim, um processo que eu preciso trabalhar, né, um determinado tempo na semana. Então, de cabeça eu já tenho essa noção, né? Então, se eu vim para a aba de equipes aqui, eu já sei que as pessoas deveriam estar trabalhando nesses projetos que foram acordados no início da semana. Então, aqui na aba de equipes, ela me mostra que a pessoa está trabalhando agora, né? Ou seja, a pessoa tem que estar com o play ligado, ela vai logar essa tarefa aqui dentro e eu consigo acompanhar, né? E inclusive clicar na tarefa aqui para saber o tempo que foi investido, né? E como é que está a tarefa aqui. Então essa aba de equipes é bem legal para a gente poder fazer esse acompanhamento em tempo real do que está acontecendo. E o dashboard também é uma opção, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma lista de projetos, certo? Que me mostra os projetos que são mais importantes para mim, ou seja, por exemplo, que nem eu falei para vocês, no começo da semana eu tenho um acordo, né, aqui com a diretoria. Esse acordo são basicamente os projetos que a gente precisa trabalhar na semana. Esses projetos eu crio uma métrica aqui no dashboard e já acompanho eles aqui, certo? E eu sei, né, aqui por exemplo nessas barrinhas de atividades eu sei se ele está sendo trabalhado na semana. Por exemplo, hoje eu sei que foi gasto 16 horas esse projeto, ontem foi 16 também, e assim por diante, né? Então ele vai priorizar aqui para vocês. Esse aqui é um gráfico, é uma métrica de lista rápida de projetos, né? Eu posso selecionar os projetos que para mim são importantes, ou todos os projetos, e vai me gerar esse gráfico. E aí ele ordena para a gente aqui o gráfico, o projeto que está mais ativo, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse primeiro projeto, o projeto que foi mais trabalhado, né, nesses últimos 7 dias aqui, incluindo hoje. E esse é o segundo projeto e assim por diante, né? Então aqui eu já tenho uma noção do que foi acordado lá no início da semana está sendo executado, né? Inclusive me traz a porcentagem de completude do projeto, né, em horas e em tarefas aqui e se ele está atrasado ou não. E aí eu consigo aqui também tomar algumas decisões, né? Por exemplo, preciso alocar a equipe nesse projeto aqui porque ele está atrasado, certo? Então eu já consigo fazer aqui um gerenciamento também da equipe. Legal? E como é um dashboard, né, toda a informação que a gente tem aqui, se por exemplo eu colocar esse gráfico que eu tenho aqui por tipo de tarefa semanal, colocar aqui nos últimos 7 dias, eu consigo saber que hoje foram gastos 4 horas aqui nesse tipo de tarefa, 1 hora aqui e 15 minutos aqui, certo? Então aqui eu consigo saber também o que está sendo trabalhado, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vejo a tarefa e vejo ali que eu sei que
Nessa tarefa aqui foram trabalhadas 4 horas hoje, de um total de 18, né? E aí eu consigo fazer esse microgerenciamento aqui também. Legal? E para finalizar aqui, a priorização de projeto da semana, né? Eu já falei um pouco aqui para vocês desse gráfico da lista rápida de projetos, porque em tese, né, eu tenho um acordo, por exemplo, no meu caso aqui, esse acordo é feito no início da semana, certo? Tenho vários projetos aqui dentro, porém, nessa semana eu vou trabalhar somente em 4 projetos, por exemplo. Eu jogo esses projetos aqui para minha lista rápida de projetos, né? E aloco o time aqui, né? Distribuo as tarefas de acordo com o que precisa complementar o projeto e as pessoas vão dando um play alocando hora. Com isso, né, eu já tenho até uma ordem de priorização aqui. Então eu preciso trabalhar nesses projetos, por exemplo, aqui eu tenho uma somatória de projetos, né? E as pessoas estão trabalhando nele e eu sei que o que foi priorizado está sendo executado. Legal? E consequentemente a gente consegue fazer isso com indicadores também, né? Por exemplo, vamos supor que eu crio um indicador aqui de projetos que precisam ser que precisariam ser trabalhados nessa semana. Eu consigo clicar, consigo criar isso aqui, defino o nome deles, né? Aqui no caso, então projeto X, né? Projeto Y. Legal, crio aqui, por exemplo, ele vai me trazer, vamos supor, salvando aqui, vamos supor que ele me traga uma somatória desses projetos e clicando aqui, vamos supor que isso aqui seja os projetos, né? Ele me traria aqui a lista dos projetos e eu saberia o status de cada um deles. Mas para mim funciona melhor com a métrica de lista rápida de projetos, né? Que aí eu já consigo dentro dela aqui ter essa visão do que está sendo trabalhado ou não, e a priorização se dá na atividade desse projeto aqui ao longo da semana. Legal? Então é basicamente isso que eu queria falar para vocês, pessoal. É uma dica rápida mesmo aí da semana, né? Se tiver dúvidas aí, manda pra gente. Se vocês entenderam muito bem como eu crio aqui, né, as métricas no dashboard, também pode mandar, pode deixar nos comentários e a gente vai falando. Legal? Então, obrigado e até a próxima.